gente, então tô gravando essa aula, né, que foi uma que o programa não gravou e que nós corrigimos, né, da página 50 até 64 e também depois o livro de atividades também foi corrigido nesse dia. Então, mas eu vou gravar dois vídeos, tá? O primeiro vídeo, que é esse, que é para livro didático, que é para o livro didático, e tem outro que é depois para o livro de atividades. Então vamos lá. Lê as frases a seguir. Pietra aprendeu a comer com colher. Pietra aprendeu a comer de colher. Então, qual é a relação que tem essa colher com a frase e a preposição? É de instrumento. Com colher e de colher, ele tem o sentido de instrumento, tá? Em relação ao emprego de diferentes preposições, existe diferença de sentido no uso com e de? Não, porque ambas elas têm o sentido de ser um instrumento, tá? Como é que vai ser a escolha, né? Eu uso com ou de? Qualquer um. O que vai determinar isso é a forma como tu usas, como a tua região usa, como a tua família usa, tá? Geralmente a gente diz que a gente vai comer de colher, né? Vou comer de colher, tá? Brigadeiro de colher. É assim. 11. Lê as frases observando o efeito de sentido produzido pelo uso das preposições a e de. Na reunião, houve críticas às funcionárias do novo setor. Na reunião, houve crítica das funcionárias do novo setor. Então, quando eu uso esse as com crase, as críticas são para elas, né? Estou criticando as funcionárias do setor. Elas não trabalharam direito, vamos supor que sejam as funcionárias da Renner, né? Que elas precisam dobrar as roupas, né? Então, durante a reunião, houve crítica às funcionárias do setor de camisetas, porque as camisetas não estavam dobradas conforme deveria. Então, as críticas são a elas, né? Para elas. Quando eu digo que houve crítica das funcionárias, aí a coisa inverte de papel. As funcionárias acabaram reclamando da direção ou do gerente, né? Então, elas, na primeira, reclamaram delas e na segunda, elas quem reclamaram, tá bom? Na frase, estamos a bordo, a preposição indica uma relação de lugar. Escreva duas frases em que o emprego dessa preposição também indica a questão de lugar. Então, na primeira, com relação de tempo habitual, faço inglês aos sábados. Então, todos os dias a pessoa faz curso de inglês. Em relação de instrumento, feche a porta, a chave, tá? A chave com relação de instrumento. Com o que tu vai fechar a porta? A chave, tá? Leia o cartoon e responda as questões propostas. 13. Explique a relação entre o título e entre o exposto do cartoon. Então, é curto e grosso. Quer saber? Eu não confio no cara, mas voto nele. Ele rouba, mas faz. Ele mente, mas convence. Ele é culpado, mas prova. E você, o que acha? Acho que você é uma besta, mas não sabe. Então, qual é a relação de sentido entre o título e o que está sendo dito aqui? É que se refere ao comportamento do personagem, né? Ou seja, ele fala na cara, ele fala na lata, curto e grosso, né? Assinale o provérbio que melhor expressa a ideia do texto. Então, quem fala o que quer, ouve o que não quer. 15. As falas do personagem à esquerda são constituídas por duas ideias. Identifique-as. Então, eu não confio no cara, voto nele. Ele rouba, ele faz. Ele mente, ele convence. Ele é culpado, ninguém prova. Assinale a relação que se estabelece entre as ideias das frases. Então, indica oposição. E que palavra indica oposição? A palavra mas. Sabendo que cada verbo constitui uma oração em um período, responda a estas questões. Quantas e quais são as orações que constituem a fala seguinte? Então, temos três orações. Como que elas são identificadas pelos verbos? O primeiro verbo é acho, o segundo verbo é e o terceiro verbo é sabe, tá?
Acho que você é uma besta, mas não sabe. Então, acho, é e sabe. 3 orações. 19. Leia o início de uma matéria publicada no site da revista Super Interessante. Por que escolhemos quando ficamos velhos? Por que encolhemos quando ficamos velhos? Mulheres ficam até 5 centímetros menores aos 70 anos. Homens diminuem 3,8 centímetros. Várias mudanças no corpo explicam a diminuição de tamanho das pessoas ao longo do tempo. Efeito da gravidade. Nossa altura diminui até 2 mm ao longo do dia, devido à gravidade. Durante o sono, hormônios como o GH no crescimento recuperam essa perda. Mas, com o tempo, essa regeneração enfraquece. A mulher encolhe mais porque tem menos testosterona, o hormônio ligado à manutenção da massa muscular. Letra A. Que relação de sentido a conjunção destacada estabelece? De causa. A conjunção sublinhada poderia ser substituída sem alteração do sentido original do texto pelas conjunções visto que e uma vez que. Tá? Eu sempre uso uma vez que, sempre. 20. Mitos e verdades. A soja é considerada a melhor fonte proteica vegetariana, uma boa alternativa para quem não come carne ou tem alergia ao leite. Seu consumo está ligado à prevenção de doenças cardíacas, já que estudos conclusivos mostram que ela é responsável pela redução dos níveis de colesterol, o LDL, mantendo estável o bom colesterol, o HDL, que tem colesterol bom e colesterol ruim. Na prevenção de câncer de próstata e de mama, bem como no combate à osteoporose e aos sintomas da menopausa, ainda não há estudos definitivos, mas tudo indica que a soja seja útil nesses casos. No entanto, o consumo deve ser moderado, já que o excesso de isoflavona, proteína contida no grão, está relacionado ao aparecimento de alguns tipos de câncer. O ideal é que o seu uso fique restrito à alimentação. Por conter oxalato, não é indicada para pessoas com tendência a desenvolver cálculos renais. Com relação aos conectivos presentes no texto, no que se refere à relação estabelecida por eles entre orações, assinale o que for correto. Então, os corretos são o 2, o mas, relação de oposição, o 4, bem como relação de adição, e o 16, no entanto, relação de adversidade. Leia estas frases. Mandou, chegou. Slogan publicitário de uma empresa de serviço de encomenda expressa. Vim, vi e venci. Tradução de uma frase latina atribuída ao geral e ao cônsul romano Júlio César. Letra A. A ordem dos verbos nas duas frases é aleatória ou determinada por algum fator específico? Gente, não é aleatório, ela é determinada pela sequência das ações, tá? Toda ação precisa ter uma sequência, então ela é determinada sim. Quando a gente escolhe um verbo e mais uns 3, né, pro mesmo período, a gente precisa colocar ali na ordem a sequência das ações, tá? Por exemplo, hoje eu levantei, escovei os dentes, tomei café, escovei o cabelo. Então, ó, escovei os dentes, tomei café, escovei os cabelos, troquei de roupa, tomei banho. Então, são ações que precisam de uma sequência, tá? E todas as ações precisam ter sequência. Transcreva essas frases unindo as orações que compõem cada uma delas mediante o emprego das conjunções adequadas, a relação de sentido que estabelece entre elas. Então, poderia ficar assim: assim que mandou, chegou, a primeira oração. Assim que mandou, vírgula, chegou. E no outro, na segunda, fica mal vim, mal com L, tá? Mal vim, vírgula, logo venci, mal vim, vírgula, logo vi e venci, tá? Há um grande avanço na automação da indústria. Os
países com trabalhadores capacitados e um baixo custo de energia saem ganhando. Circule os enunciados acima em um único período, de modo a estabelecer explicitamente entre eles, letra A, uma relação de causa-efeito. Então, a gente pode colocar como há um grande avanço na automatização da indústria, ou visto que há um grande avanço na automação da indústria. E uma relação de contradição pode ser: caso haja um grande avanço na automação da indústria, ou desde que haja um grande avanço na automação da indústria, tá bom? Leia o cartaz de uma campanha de conscientização e melhoria dos costumes do trânsito. Seu telefone toca, você atende e continua dirigindo. No trânsito, não dá para voltar atrás, mas dá para pensar à frente. Pare o carro para falar ao celular. Vamos aqui ao enunciado. A conjunção E, que liga a oração continua dirigindo a você atende, estabelece uma relação de sentido. Esta relação de sentido é uma oposição. Então, o seu telefone toca e você atende, ou seja, não era para acontecer, então é uma relação de oposição, tá? Que outra conjunção poderia ter sido utilizada sem prejuízo de sentido? Então, o mas, ele pode ser, o mas, né, podia ser por mas, por porém, por contudo, todavia. Geralmente, quando a gente pensa em oposição, a gente pensa mais em mas, né? Qual é a preposição utilizada na campanha que expressa a ideia de finalidade? Então, é o para, tá? Cadê? Pare o carro para falar ao celular. Então, esse para, ele indica finalidade, tá? Pronome relativo. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Sobre o poema Quadrilha, assinale a alternativa que apresenta uma interpretação mais coerente para o título. Então, a letra D. No poema, quem ama não é correspondido, mas é amado por outra pessoa. Assim, à maneira da dança muito comum nas festas juninas, este poema exige a troca de pares, ocasionando desencontro entre os parceiros. 25. Sabendo que o número de verbos em um período corresponde ao número de ações que o constitui, indique, letra A, quantas e quais são as orações encontradas no primeiro verso do poema de Drummond. Então, temos 2, que é João amava Teresa e Teresa amava Raimundo, tá? A palavra e expressão que relaciona as orações desse verso. Então, a palavra que relaciona é o quê, tá? João que amava Teresa, João amava Teresa, que amava Raimundo. Esse que retoma quem? Teresa, né? Que amava Maria. Esse pronome relativo que retoma Raimundo. Que amava Joaquim. Então, a Maria amava Joaquim. Que amava Lili, Joaquim amava Lili. Que não amava ninguém. Então, esse que retoma quem? Lili, tá? 26. Leia os últimos versos. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, esse que retoma quem? J. Pinto Fernandes. Então, quais que estão corretas? Todas estão corretas. Ou seja, os versos contêm 3 orações, sim, porque tem suicidou-se, casou e tinha entrado, tá? Então diz aqui. As orações 1 e 2 são relacionadas por meio de conjunção E. Sim, E, tá? E a qual estabelece relação de adição, exatamente. As orações 2 e 3 são relacionadas por meio do pronome relativo que. Sim, esse que retoma Pinto Fernandes.
já que é um termo comum às duas orações. Perfeito. Destaque no fragmento os antecedentes dos pronomes relativos. É isso que eu fiz com vocês. O que retoma Teresa, esse que retoma Raimundo, esse que retoma Maria, esse que Joaquim e este que Lili. Ficou faltando a internet. Direitos autorais. Governo federal publica decreto regulamentando lei que tira poder de entidades como ECAD na definição das regras de cobrança dos direitos autorais sobre obras intelectuais como livros, músicas e fotografias, mas o trabalho continua. Então esse aqui está retomando quem? Lei. É quem está coladinho aqui do pronome. Segundo a linha fina, o que tira o poder de entidades como ECAD na definição das regras da cobrança? A lei ou o decreto? Então, quem tira, né, é a lei e não o decreto, tá? 28. Propõe uma escrita utilizando um pronome relativo de modo que fique claro que a lei tirou o poder, né? Então, se for a lei que tirou o poder, tem que colocar a qual. Então, ficaria assim: governo federal publica decreto regulamentando lei a qual tira poder de entidades. E na B, pede que seja o decreto que tenha tirado. Se for o decreto, tem que ficar assim: governo federal publica decreto regulamentando lei o qual. Então, se for a lei, a qual. O decreto, o qual. Como temos aqui o pronome relativo que, a gente une direto à lei, tá? Depois, o próximo exercício é o 29 da 57. Aqui. Então, temos aqui o que é faixa de pedestre. É o espaço sinalizado da via onde o pedestre sempre tem a prioridade e pode ser de dois tipos: zebrada ou paralela, conforme as figuras abaixo. Vale lembrar que nos cruzamentos com semáforos, o pedestre deve respeitar o sinal luminoso, tá? Então, assinale com X as frases em que há o emprego adequado do pronome relativo. Então, são pessoas cujo discernimento adquirido e organizou uma coletânea de contos que recolheu no sertão mineiro. E lei aonde você foi. Irei aonde você for, tá? 30. Laerte comenta críticas ao seu trabalho. Vamos lá, deixa eu ler. As queixas, não entendo, não vejo graça, confirmam minha interpretação de que há uma leitura pré-moldada das páginas de tiras. Uma expectativa de um discurso cômico, simples e produtivo. Nem sempre a empresa contemplou essa expectativa. Houve tiras que eram de aventura, tiras que tinham discursos poéticos, tiras que faziam pequenas crônicas do cotidiano. A palavra de quadrinhos da Folha, onde eu e Angeli publicamos, vem proporcionando uma grande variedade de experiências estéticas. Como em poemas, filmes ou músicas, não há um modo só de lê-las ou de entendê-las. Especificamente sobre a tira a que se referiu Jânio de Freitas, cruzei dois discursos. Um desenho aleatório colado sobre uma narrativa de diálogo, como algo entre ouvido, em segundo plano. Não há significado em código ali, nada que exija um conhecimento especial, só uma mente aberta. Então, no texto lido, Laerte tem como objetivo expor a sua opinião sobre uma crítica que ele recebeu. Não gostou muito da crítica, né? O que Laerte esclarece acerca da leitura das tiras? Bom, gente, ele esclarece que as pessoas elas precisam inferir os seus conhecimentos e que
E muitas vezes não é porque tu não entendeu, porque tu não tem conhecimento, que tu precisa criticar a pessoa, né? Ainda mais uma tira, um cartoon, uma charge, que a gente precisa estar por dentro do assunto para fazer a inferência que a gente tem que fazer, né? Às vezes o cartunista, né, vai lá e faz um cartoon e a gente não entende aquele cartoon, porque a gente está por fora do que está acontecendo no momento, mas nem por isso a gente vai fazer uma crítica ao cartunista, né? Você já estudou que um texto é sempre resposta a textos anteriores. No caso do texto lido, isso fica explícito. De que textos motivou ou motivaram a escrita do Laerte? Então, um texto que motivou a escrita do Laerte foi a de Jânio de Freitas, tá? Observe o texto. Especificamente sobre a tira a que se referiu Jânio de Freitas, cruzei dois discursos. Um desenho aleatório colado em uma narrativa de diálogo, como algo entreouvido em segundo plano. Sublinhe o pronome relativo. Então já está aqui sublinhado que. Qual é o antecedente desse pronome? A tira. Qual palavra antecede o pronome? A. Preposição a, tá? 58, temos um texto gigante aqui da Literatura em Perigo, do Todorov. Aí vamos passar por ele. Observe as seguintes opiniões referentes ao ensino de literatura. Então, a alternativa certa é a C, tendo como 2 e 3 certas, que é a análise das obras feitas na escola deve levar o estudante a ter acesso ao sentido dessas obras. E 3. O objetivo do ensino de literatura na escola não é formar teóricos de literatura, tá? É fazer vocês gostarem, vocês se sentirem bem, quererem entender literatura, tá? Ter como professores Shakespeare e Sófocles, Dostoiévski e Proust não é tirar proveito de um ensino experimental, excepcional? Esta questão levantada por Todorov no contexto do terceiro parágrafo significa a leitura das obras desses autores, que focalizam admiravelmente o homem e o humano, seria de excepcional utilidade para estudantes de relações humanas. 3. No segundo parágrafo do fragmento apresentado, Todorov afirma que todos os métodos são bons, desde que continuem a ser meios em vez de se tornarem fins em si mesmos. O autor defende, com essa afirmação, o argumento segundo o qual o verdadeiro valor de um método de análise literária consiste em servir de instrumento adequado à análise de interpretação da obra. 4. Na parte também temos um texto grande, vocês leiam aí e depois voltem para o vídeo, tá? Assinale a alternativa que corretamente classifica o gênero do texto. Então é C, resenha, porque apresenta uma descrição resumida e uma valoração crítica a respeito de um produto cultural, no caso de um livro. 5. Também temos um texto bem grande, então vocês leem e depois voltem para o vídeo. Sobre o emprego de conectivos no texto, considere as afirmativas a seguir. Então, as corretas são a 1, a 2 e a 4. 6. Tarefa. Esse aqui não é tão longo, eu vou ler. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quando é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quando é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quando é falso. Dizer também que são coisas mutáveis, e quando em muitos a não pulsar, do amargo e injusto e falso por mudar. Então confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Na organização do poema, os empregos da conjunção mas articulam para além de sua função sintática, que é a introdução do argumento mais forte de uma sequência. No exercício 7, a gente tem aqui esse texto, Articulistas do Forbes ironizam o status brasileiro da para o automóvel. Então, vocês leiam e venham depois para o vídeo, tá? Ao longo do texto, relações semânticas e coesivas são constituídas por diferentes tipos de expressão
cognitivas e sequenciadoras. Sobre esse aspecto, analise as proposições a seguir. Então, a resposta certa é a letra D. A 2, a 3 e a 4 estão corretas. Depois temos exercício 8. Lê a seguir o fragmento da crônica Quem Sabe Deus Está Ouvindo, de Rubem Braga. Arrancar a plantinha com a minha mão, disso eu não seria capaz, nem mesmo dar ordem para que ela o fizesse. Se ela o fizer, darei de ombros e não estarei mais no caso. Mas que o faça com sua mão por sua iniciativa. Letra A. Reescreva esse trecho substituindo as conjunções sem alterar o valor. Semântica, né? Sem alterar o sentido. Então, para que poderia ser trocado por a fim de que. O se poderia ser trocado por caso e o mas por porém, tá? Em se ela o fizer, darei de ombros e não pensarei mais no caso. A conjunção expressa a ideia de adição. 9. Articule as orações abaixo em único período, utilizando para isso as devidas preposições, conjunções ou pronomes relativos. Então, ficaria mais ou menos assim. O juiz pode achar difícil que apenas uma janela quebrada seja tão importante. Um mosquito aqui. Seja tão importante para permitir a ação da autoridade sobre alguém. Autoridade sobre alguém que possa quebrar mais janelas, mas o juiz vê apenas um flash da rua em determinado momento, enquanto o público vê todo um filme cujo desenrolar é a lenta e inexorável decadência da rua e da comunidade. Tá? 10. Leia o fragmento do texto a seguir para responder o que se pede. Então, o certo é que houve mais demissões e os tipógrafos fundaram um jornal seu, que durou 3 meses. O primeiro alternativo do Brasil, como os da década de 1960 e 1970 durante a ditadura militar no século XX. O movimento não teve maiores repercussões, embora houvesse muita comoção. Se o cito aqui é para ilustrar como naquele momento havia mudanças profundas que surgiram no horizonte brasileiro, cuja esperança se propagaria pela década seguinte. Então, letra A. Dos ques destacados ao pronome relativo, qual ou quais? Então, o segundo e o terceiro são pronomes relativos. Quais termos antecedem esses sendo retomados por pronome relativo? Então, o que antecede é jornal e mudanças. C. Destaque no texto preposições que expressam a ideia de tempo. Então, temos durante e naquele. D. O movimento não teve maiores repercussões, embora houvesse muita comoção. Quais das frases a seguir mantêm o sentido dessa apresentada? Então, é a primeira e a terceira. Ainda que houvesse muita comoção, o movimento não teve maiores repercussões. Conquanto houvesse muita comoção, o movimento não teve maiores repercussões. Tá? 11, nós temos um textinho aqui. E a resposta certa é o pois da linha 14 e uma vez que da linha 16, tá? Exercício 12, né? Tinha que considerar as preposições do texto, né? E marcar aqui o que seria o correto. Então, o correto é o 1, o 2, o 4 e o 32. Então, 1, 2, 4 e 32. 13. Avalie se o uso do pronome relativo onde nos fragmentos está de acordo com o prescrito pela norma padrão.
Quando a utilização for indevida, reescreva o fragmento corrigindo-o, faça as alterações necessárias. Então, todas as três estão incorretas, tá? Então, o primeiro onde deveria ser pelo qual. O segundo onde, aqui, onde recebe 1.500, esse onde deveria ser de que ou do qual. E esse terceiro onde que tá aqui, onde a psicologia deveria ser sobre o qual, tá? Então, gente, vou encerrar esse vídeo, fizemos toda a correção do livro didático e depois vocês vão ver a correção do livro de atividades. Tchauzinho!